diz respeito ao transtorno de personalidade borderline. Para nós da psicanálise, a gente não gosta muito dessa palavra transtorno, né? Esse é um termo da psiquiatria, mas borderline nasceu com a psicanálise. Trata-se de uma questão relacionada à personalidade em que o indivíduo oscila muito, né? Tem algumas características e alguns sintomas que a gente pode identificar. Dentre os sintomas que nós podemos destacar, nós podemos citar alterações do humor. A pessoa oscila muito na questão do humor. É uma das características que pode ser que esteja relacionado com borderline. Outra coisa, a pessoa tem um medo exagerado do abandono. Ela tem medo de ser abandonada, por exemplo, pelo cônjuge, pelo namorado e assim por diante. Os relacionamentos são muito intensos, né, por conta disso, justamente pelo fato do medo do abandono. Outro sintoma que a gente pode citar é a questão da baixa autoestima. A pessoa que tem borderline, ela sempre vê o outro melhor do que ela. É uma das características que também pode estar relacionada a borderline. Além disso, a pessoa pode adotar posturas compulsivas, por exemplo, gastar demais, uso abusivo de drogas e assim por diante. São algumas das características ou dos sintomas que podem estar apontando aí para borderline. Veja bem, inclusive eu devo ter aqui alguns casos de borderline que a gente está em investigação para se confirmar ou não. A gente, que eu digo eu, né, na minha avaliação psicoterápica. Mas algumas pessoas muitas vezes até têm e não sabem que tem. Então a gente vem percebendo, conforme o tempo vem passando, que mais casos têm vindo à tona. Uma das coisas é por conta da falta de conhecimento, né? Que às vezes antes não tinha e agora o conhecimento está chegando, então as pessoas acabam entendendo que possui esse diagnóstico. Os estudiosos, eles ainda não conseguem especificar as causas reais do borderline. Na verdade, eles apontam algumas possíveis questões que podem contribuir para o surgimento borderline. Por exemplo, a questão da genética. Alguns estudiosos já descobriram que se tiver alguém na família com diagnóstico, aumenta-se 5 vezes a possibilidade de uma pessoa ter. Mas também pode estar relacionado sim ao ambiente que a pessoa convive. Por exemplo, questões de traumas de infância, abusos sexuais e algumas outras questões relacionadas a traumas que a pessoa possa ter vivenciado, que também pode contribuir para acontecer um diagnóstico aí borderline. É um tratamento bastante difícil, né? Para nós da psicanálise, a gente não gosta muito da palavra cura, porque para nós não significa uma doença. Por isso que no começo eu disse que a gente não chama de transtorno, é um termo mais da psiquiatria. Para nós é um modo de funcionamento psicológico. Então, a partir disso, a gente busca trazer a pessoa, o tratamento à pessoa para que ela tenha melhor qualidade de vida. Então, a gente fala de trabalhar as questões para que a pessoa possa viver melhor com aquilo que ela tem como quadro de borderline. Então, é possível amenizar os sintomas, amenizar as questões e levar a pessoa a aprender a conviver com aquilo. Não há uma relação necessariamente. Pode ser que esteja associado, mas não é regra, né? A pessoa ela pode ter a questão da ansiedade e só ansiedade, e a gente trabalhar a ansiedade. Então, o borderline não tem relação direta com ansiedade, a depressão, ou que isso virou aquilo, não. É um diagnóstico mais à parte. Pode ser que a pessoa às vezes tenha borderline e tenha questões relacionadas à ansiedade, né? Mas não é uma regra de que isso virou aquilo. A pessoa precisa procurar ajuda, um menor sinal dessas características, algumas que a gente citou, né? Vocês podem pesquisar sobre o assunto, mas precisa ser avaliado por um profissional. A gente faz a avaliação psicológica para poder ir identificando se a pessoa tem ou não tem borderline e aí encaminhando para um tratamento adequado. É um termo bastante novo para algumas pessoas, né? Então, a única coisa que eu quero dizer
é que a gente não foca muito em questões de diagnósticos, e sim no tratamento, em como ter uma qualidade de vida, em como ter a vida melhorada. Então não se assuste com o diagnóstico, não se assuste com os termos. Tanto é que no meu consultório eu nem costumo ficar dando diagnósticos para paciente. A gente identifica para nós como profissionais e a gente vai conduzindo o tratamento da melhor forma possível para que a pessoa entenda que é uma forma de funcionamento psicológico. Então não é que você tem um problema mental. Não, não se trata disso. Então fica tranquilo com relação a isso. Nos procure aqui na Rua Armando Salles, 737, primeiro andar, aqui no centro de Oswaldo Cruz, bem em frente ao terminal rodoviário. O nosso WhatsApp é o 18 996096460. Pode também entrar lá no Instagram, no @psi_Wesley Lutero. A página no Facebook é Psicólogo Wesley Lutero. O nosso site é o www.wesleylutero.com.br e por fim, o nosso canal no YouTube é o Psi Wesley Lutero.